no meu cérebro. Ok. Ok. Boa noite, Bom, Renato. Boa noite, Jorge. boa noite a todos aí. Boa noite a Cláudio, principalmente. Obrigado pela disposição a essa apresentação. Tem várias pessoas que, às vezes, por causa do horário, não conseguem participar, mas tem pessoas que pedem a gravação depois para assistir a apresentação, porque realmente 7 horas da noite, para algumas pessoas, é um pouco complicado para participar, mas muitas pessoas pedem a gravação, tá? Então, acho que nós continuamos com esse esquema de todo mês fazermos apresentações desse tipo, que acho que é muito interessante, de vários temas, né? Vamos ter canoagem, vamos ter cerveja, vamos ter cultura, então estamos misturando bastante eventos. Então, vamos em frente, né? A Ivana também está nos ajudando bastante aí, a apresentação dela foi um sucesso, a última dela, né? E só começar a lembrar aos poucos que nós temos a comemoração do dia 28 de outubro, que vai ser no dia 29 de outubro, e contamos com a presença de todos aí. Provavelmente para a Marcela é um pouco longe, né? Mas se ela puder vir, seria interessante nos reencontrarmos depois de muitos anos, né, Marcela? Então, tá bom. Renata, não sei se quer adicionar alguma coisa, de minha parte, vamos em frente aí. Eu acho que não, acho que era mais agradecer mesmo o Cláudio pela disposição. E quando eu fiz o convite, ele imediatamente aceitou. Então, eu queria te agradecer pela tua disposição. Eu sei que você é uma pessoa ocupada, você trabalha para vários jornais, várias publicações, né? Então, agradecemos. Ok, eu que agradeço, né, o convite, né? Para mim é sempre um prazer, né, falar da República Tcheca. Eu tive uma experiência maravilhosa, né? Então falo realmente com muito prazer. A Revolução de Veludo, né? Eu sou jornalista pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu terminei o curso de jornalismo em 85, e de 89 a 92 eu estudei, né, na República Tcheca. Primeiro, eu passei um ano no Centro de Línguas, aprendendo a língua tcheca, né, que foi uma pedreira para mim, porque é uma língua bem diferente, né, declinada. Mas, enfim, aprende-se, né, estudando. E passei 2 anos no ateliê de artes gráficas da Escola Superior de Artes Aplicadas de Praga, né? Uma experiência para mim maravilhosa, né? A Revolução de Veludo, né, eu vou concentrar no período que vai do dia 17 de novembro de 1989 a 9 de dezembro de 89. Né? O dia 17, o Sebunasterro estopado, né? Ele é marcado como o dia, né, em que começa a Revolução de Veludo. E por que esse dia? Esse dia, no dia 17 de novembro de 1989, foi para comemorar os 60 anos do Dia Internacional dos Estudantes. Então, em 1939, no dia 28 de outubro, para comemorar a data nacional, né, da então Tchecoslováquia, os estudantes foram às ruas para protestar contra a ocupação nazista, né? O país estava sob ocupação, né? Houve repressão e no dia 11, né, morreu um dos estudantes chamado Jan Opletal, que havia sido ferido durante essa repressão. Né? No dia 15 houve um funeral de Jan Opletal, novos protestos, né? E os nazistas eles novamente reprimiram. E nos dias 16 e 17 de novembro de 39, eles fuzilaram 9 estudantes, né, fecharam as escolas de ensino superior e pegaram um estudante, eu não lembro bem se de cada universidade que havia, né, de faculdade, ou se 9 alojamentos estudantis, que havia muito. Então, como exemplo, eles fuzilaram 9 estudantes e levaram 1.200 estudantes para um campo de concentração. Isso em 39, esses estudantes só foram libertados em 41 e 42, né? Mas 35 desses 1.200 não sobreviveram às condições do campo de concentração. Né? Então, por essa data, em homenagem a esses estudantes, né, é que se estabeleceu em 41 uma entidade estudantil internacional como o Dia Internacional dos Estudantes. Né? Então, houve essa comemoração que era uma manifestação oficial, né, autorizada pelo regime. E a concentração dessa manifestação ia sair, né, em frente à escola de línguas, né, o Centro de Línguas onde eu estudei. Eu falei aqui, esqueci de pedir para o Rodrigo, né, de ver a foto aqui do selinho, se ele
consegue pôr, né? Claro, vamos lá. Será que ele consegue? Saiu, e esse selo eu guardei, ele foi para comemorar os 60 anos, né? De 39 a 89. Ele, na sequência, a próxima foto, né? Aí está o Jan Opletal e o nome dos outros estudantes que foram fuzilados, né? Então, aqui 17 30 nossos estudantes, não nos esqueçamos, né? E mais adiante tem uma outra foto com acho que a caderneta lá escolar do Jan Opletal. Né? Muito bem. É isso. E aquela lá, a próxima, é a minha, né? E como estudante de centro de língua. Você já pode... né? Você pode passar o próximo, por favor? Que aí a escola é o centro de língua aqui no bairro chamado Albertovia. Né? Essa escola, esse centro de língua, fica em frente à Faculdade de Ciências Naturais. Então, pode ir passando, Rodrigo, por favor. A escola, a manifestação, a passeata ia sair, a concentração foi lá, aqui, em frente a essa escola. Né? E ia sair lá. As professoras do centro de língua estavam muito preocupadas. Elas pediram para que nós, estrangeiros, não participássemos, né? Porque havia um clima de tensão, de medo de que houvesse repressão. Né? Você pode passar, Rodrigo? Inclusive porque em junho havia tido o massacre da Paz Celestial. Né? Os estudantes haviam sido massacrados na China, né? Que protestavam contra o regime. Então, as professoras pediam para a gente não ir. Mas eu e outro brasileiro, como bom brasileiro, nós transgredimos o pedido da professora, né? E fomos ver a manifestação. Eu lembro que eu tinha 26 anos, e o outro brasileiro era Marcelo Paim, né? E em 19, ele disse, poxa, a gente participou da campanha das diretas lá no Brasil, vamos ver também aqui, não tem problema. E nós fomos ver, né? E só que é o seguinte, isso foi em novembro, nós tínhamos acabado chegamos no país em setembro, estávamos ainda nosso domínio do idioma é muito pequeno. E fizemos amizade com um português chamado Pedro Pedilo, que já estava lá há algum tempo, e nos ajudou, e foi conosco, né? Nos encontramos e ele nos ajudou a traduzir o que vinha. Então, assim que, enfim, chegamos lá, eu não lembro bem o horário, acho que era 16 horas mais ou menos, e começou a haver estudantes de vários lugares, né? E muito interessante as faixas, os cartazes que vinham. Me chamou muita atenção, né? Que era... aqui vocês estão vendo, Svobodno Republiku v Svobodne Evropie, né? Essa faixa maior. Ou seja, uma república livre, uma Europa livre. Né? Outra coisa que me chamou a atenção é Konec Vladi Jedne Strany, ou seja, fim do governo do Partido Único. Svoboda, né? Pluralita, liberdade, pluralismo. E teve uma que me chamou muita atenção, que era Sovietk's Nash Visor, né? Ou seja, a União Soviética, nosso exemplo. É porque na República Tcheca, na União Soviética, estava havendo um processo de democratização, né? A perestroika, a glasnost, e que o Partido Comunista Tcheco não era simpático, né? Então, e uma das faixas dizia exatamente isso, Prestavba, ou seja, a perestroika. Né? Então, a grande reivindicação, né, era essa aí, era a democratização do país. Né? Puder passar para outra foto? Né? Está aí a estudantada, e a manifestação era oficial. Né? Então, começa com pode passar a próxima foto, com um sobrevivente, né? Daquele... mais a próxima, que esse senhor aí, que eu não lembro aqui o nome, deixa eu ver, que é um dos sobreviventes da época, né? Daquela manifestação, né? De 39. E ele falou... Né? Eu tenho o nome dele aqui, deixa eu ver se eu encontro. Bom, então falou o representante da União da Juventude Socialista, recebeu uma sonora vaia, né? Que era a instituição social. Depois falou um estudante em uma coordenação dos estudantes independentes, né? E que foi
é muito aplaudido. Bom, e daí a manifestação seguiu, foi para o bairro de Visegrad, onde ela devia terminar, né? Eu não segui a passeata, por quê? Eu e outro brasileiro, estava muito frio, né? A gente estava com muita tarefa, né, para fazer, e nós cometemos o erro de não seguir a passeata, né? E a passeata foi, quando chegou nesse bairro de Visegrad, os estudantes resolveram ir além, eles resolveram ir além e ir em direção ao centro de Praga, né, na Václavák, né? Você pode passar a próxima a fotografia, por favor? Aqui o cartaz fim do governo de partido único, né? Apesar de que havia vários partidos, mas eram todos fantoches subordinados ao Partido Comunista, né? O próximo, por favor. Está aí a estudantada, né? Aí está escrito estudantes de todas as faculdades, univos. Né? E pode ir passando, por favor. E aí é o seguinte, quando chegou na Avenida Nacional, né, na Rodnitida, um pouco depois do Teatro Nacional, houve uma repressão, porque não estava autorizado. Essa repressão ela causou um estopim, né, uma insatisfação muito grande, uma revolta, né? E aí foi o estopim para as manifestações. Falava-se que havia morrido um estudante, mas não houve mortes. Depois verificou-se que não, né? Teve estudantes feridos, coisa e tal, né? Mas aquilo, enfim, causou indignação, né? E já no sábado, no dia seguinte, aqui tem Generalna Stavka, né? Quer dizer, foi marcada uma greve geral dos estudantes de ensino superior, né? Começou com os estudantes, acho que do setor de artes, né? Aqui está o cartaz. Você pode, por favor. A manifestação foi numa sexta-feira, né? Quando foi no sábado, foi decretada a greve geral a partir da segunda-feira, e no domingo surge, então, o Fórum Cívico, né? Que com reunião com os artistas, intelectuais e dissidentes, resolvem fundar o Fórum Cívico no domingo. Aqui está o símbolo dele, né, que foi desenhado e que depois virou símbolo, né, do Fórum Cívico, né, o Obchansky Fórum. Pode passar, por favor, né? E o grande líder do Fórum Cívico era o dramaturgo Václav Havel, né? Um dissidente, autor da Carta 77, realmente um cara que era querido pelos tchecos, a grande liderança que fazia oposição ao regime. Aqui ele está ao lado de Alexander Dubček. Eu não lembro, eu não sei bem se o Alexander Dubček, se essa foto é do domingo, mas talvez um pouco depois, né? Porque ele era da Eslováquia, né? E ele vem para Praga participar das manifestações, né? Então, pode ir passando, por favor. Então, tem início o Fórum Cívico, já no domingo, e já na segunda-feira, aí o Alexander Dubček, o Václav Havel, né? Pode passar, por favor. Aí tem o cartaz, esses cartazes, né? Eles se inundaram na cidade, né? Do Fórum Cívico, né? A verdade vencerá, né? Vence, né? E pode passar, por favor. Tem esse outro cartaz que também me chamou muita atenção, que é 68 e 89. Então, era um cartaz só. Você vira o cartaz, né? Assim, né? Aqui tá. Então, ou seja, 68 foi a Primavera de Praga, né? Com a tentativa de democratização do país, né? Que foi reprimida pelos tanques soviéticos. E aqui tem Yaro 68, né? Quer dizer, Primavera de Praga. Você vira o cartaz, fica outono de 89, que começa com as manifestações, né? Então, esse cartaz, inclusive, foi feito por um estudante, quer dizer, um artista gráfico que estudou na escola onde eu estudei, chamado Ales Neibert, né? Neibert. Pode passar o próximo, né? Então, está aí o Fórum Cívico, né? Obchansky Fórum, né? E aí começam aí as manifestações gigantescas, enchia a Václavák, né? A Praça de São Venceslau, né? Em frente ao Cavalo, ao Teatro Nacional ali, de ponta a ponta, né? Enfim, uma coisa muito enfim, emocionante, me fez lembrar realmente os comícios das diretas no Brasil, né? Pode passar. Então, aí está o santo, né? O cavalo de São Venceslau, né? O estátua que existe no centro de Praga, lá atrás o Teatro Nacional. Ali você vê uma plaquinha aqui, demisi, que pedia demissão do governo, né? Pode ir passando, por favor.
né? Está aí a população, né? Aquele lá estava no escuro, havia vigílias de madrugada, os estudantes ficavam lá, né? Se revezando, e está aí a população acendendo velas, né? Porque aqui nesse lugar, inclusive, foi um estudante em 69, 68 ou 69, não lembro bem, que ateou fogo em si próprio, né? Imolou-se, né? E, enfim, pode ir passando. Foi um movimento muito bonito, né? A multidão. Pode passar, por favor. E aí o seguinte, no anterior, por favor, esse aí é o Alexander Dubček. Poderia voltar, por favor? E aqui, a foto anterior, em preto e branco, tá aqui, podemos ampliar, está o Havel e o Dubček, né? Aqui na Praça de São Venceslau. Isso aí foi numa quarta-feira. Estava muito frio, eu estava aqui, eu e o português, a gente foi ver, né, a manifestação no centro de Praga, e nós subimos num café, estava muito frio, e nesse chamado Kavarna Praha, Café Praga, lá embaixo, lá. Acho que não existe mais o Kavarna Praha. E nós estávamos tomando café, conversando, e de repente os funcionários do café correram para o balcão, né, para a janela lá, e ele, puxa, o que está vendo? Será alguma repressão? Nós corremos também para ver, né? E o português perguntou o que está vendo, e o pessoal dos funcionários do café anunciaram aqui que pela primeira vez vai falar ao povo aqui em Praga, depois de 69, Alexander Dubček, que foi o líder do país, né, em 68, depois ele cai no ostracismo, ele vira um guarda florestal de um parque na Eslováquia, né? E ele era proibido, então ele volta ali e vai falar aos tchecos pela primeira vez. Então nós pagamos o café e fomos ouvi-lo, né? Só que nós entendemos muito mal o tcheco e ficamos surpresos porque ele não falou em tcheco, ele era eslovaco, né? Então, enquanto o Havel falava sempre o Vážený přátelé, o Dubček falou Vážený priatelia. Então nós entendemos, eu não entendi, né? O português ele entendeu alguma coisa, né? O Dubček se manifestou dizendo: olha, vocês se manifestem pacificamente, sem violência, né? E vamos buscar um diálogo com o regime para fazer uma transição para um regime democrático, mas devemos fazer isso sem violência, né? E ele foi muito aplaudido, né? Dubček, Dubček, Dubček. Então foi um momento histórico, eu estava ali, vi isso aí. Pode passar, por favor? Aí o Dubček, no balcão, né, falando, né, enfim. Aí o Václav Havel, né? Depois durante a semana, houve uma manifestação durante a semana inteira, né? E foi marcada depois uma greve, né? Uma greve geral no país, né? Porque estava difícil a negociação, né? Estava difícil a negociação. E houve uma grande manifestação no campo de Letna no dia anterior, né? E houve uma grande greve para o país. Só que é o seguinte, a greve era de 2 horas. Era exatamente no horário da chamada Polední Prestávka, no intervalo da tarde, que tudo fechava. Então, foi mas a adesão foi gigantesca, total, né? As vitrines do comércio eram todas cheias de cartazes, né? Da Revolução do Veludo, por liberdade. Era impressionante. Onde você andava era tudo. Né? As galerias de arte. Né? Então, a adesão foi gigantesca, e, inclusive, de trabalhadores, de operários, inclusive de mineiros, que eram uma base muito forte do Partido Comunista. Então, até a base que sustentava, né, digamos assim, tradicional do PC, ela estava protestando também, né? Então, foi uma coisa gigantesca, né? Eu não sei se o Rodrigo vai conseguir reproduzir um vídeo, porque antes dele reproduzir o vídeo, eu quero ler aqui para vocês o seguinte: durante essas manifestações, então se cantava uma música muito bonita, né? Se cantava uma canção, e que eu vou ler aqui para vocês, fazendo a tradução, né? Era o seguinte: Krasny Yevzdur. Eu traduzi aqui, depois a professora Ivanka me corrige, né? Bonito é o ar, né? Krasnejście morze, mais bonito é o mar.
Soyenei Krasnichi. E o que é mais bonito? Soyenei Krasnichi, né? Uzmievavet Varsha. Uma face risonha. Pevni Yestul. Firme está a mesa. Pevnieshi é Hora. Mais firme é a montanha. Soyenei Pevnieshi. E o que é mais firme ainda? Tatlovieti Vira. A fé humana. Posta e é post. Desértico é o deserto. E nebeskedalki. E as distâncias celestiais. Soyeneis posteishi. E o que é mais desértico ainda? Jivot beslaski. Viver a vida sem amor. Motzna yesbran. Poderosas são as armas. Motznieshi é bravo. Mais poderosa é a justiça. Soyenei motznieshi. E o que é mais poderoso ainda? Pravdomulovene slovo. A palavra quando falada com verdade. Velka yezem. Grande é a terra. Spliocha nanivoda. E nela o movimento das águas. Soyevshak nevieti. No entanto, o que é maior ainda? Talivska svoboda. A liberdade das pessoas. Né? Então, essa canção é linda, bela, né? Forte. E era cantada pela multidão. Né? Eu não sei se a gente conseguiria ver o vídeo da manifestação do dia 20. Essa manifestação, se não me engano, foi no dia 26, no campo de Letna. É uma coisa com quase 1 milhão de pessoas cantando, né? Essa Rodrigo, será que você conseguiria reproduzir? Consigo sim, Cláudio. Deixa eu abrir aqui. 16 e 25, né? Isso. Isso. Mas, enfim, enquanto ele abre, eu vou falando, para a gente ganhar tempo. Então, até que, enfim, no dia 9 de dezembro, houve um acordo para estabelecer um governo de transição. Aí vocês veem a multidão. Né? Será que consegue reproduzir o som? Eu vou começar bem baixinho, eu vou aumentando. Não sei se vai ficar muito alto. Tá bom? Jaroslav Rutka era o autor, né, e cantor da música. São 3 minutos. Krásný vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, směr a moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, směr a pevný je slov, pevnější je hora, pevnější je hora, co je nejpevnější, co je nejpevnější, a člověčí co je nejpevnější, a člověčí stáně poušť i nebeské dálky. Co je nejpustější, co je nejpustější, co je nejpustější,
Sojanej mocniejsi, sojanej mocniejsi. Prawdą malowne słowo. Sojanej mocniejsi. Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda. Co je však největší, É isso aí. É isso aí. jste potřebovali. Ok, Rodrigo, obrigado. Isso aí. Então, depois dessa gigantesca manifestação aí, houve a greve, né? E aí, enfim, o regime foi obrigado a negociar, né? E houve um governo de transição, né? O presidente da República, então, chamado Gustavo Roussac, ele renuncia, né? E Václav Havel, ele é escolhido, né? Por um consenso como presidente da República, né? E Alexandre Dubček, ele é eleito, né, o presidente do parlamento, né? E são convocadas eleições livres, que se realizam posteriormente, né? No dia 9 de setembro de 1990, né? São as primeiras eleições democráticas livres, né? Depois de 48, e o Fórum Cívico ele obtém 49,96%, 50%. O Partido Comunista, 13%. O Partido dos Agricultores, né, 9,10%. A União Democrata Cristã, 8,75%. E o Partido Social Democrata, 4,17%. Né? E aí, então, abre-se um novo capítulo, né, da história da República Tcheca, da Tchecoslováquia na época, né? Depois dividiu-se em duas repúblicas, a República Tcheca e a Eslováquia, né? E de grande esperança, né, para os tchecos, né? Eu sentia isso entre os meus colegas, de grande esperança para o futuro, né? De que eles tinham, e, enfim, um momento de redemocratização do país, né? Então, foi um movimento belíssimo, né? Pacífico, sem ódio, né? Em que o país superou, né, uma página, né, um capítulo realmente negativo de sua história. Né? Então, enfim, eu estava lá, vi, né, depois houve muito debate sobre o caminho, né? Quer dizer, você agora estava diante de um novo caminho que havia várias possibilidades. Então, com eleições, houve um debate intenso, né? Muita coisa que havia sido escondida debaixo do tapete veio à tona, com exposição, debate na televisão, documentários. Né? Eu vi documentários belíssimos, né, sobre a Primavera de Praga, por exemplo, no cinema, exposições, né? E, enfim, qual o caminho? Né? E a grande maioria dos tchecos, né, eles estavam mesmo desejosos de se integrar à União Europeia, na época da Comunidade Europeia ainda, né? E participar né, de uma democracia como havia no Ocidente, né? Eu vi uma transição de uma economia estatal, né? Era tudo absurdamente estatal, né? Até o boteco da esquina estatal, né? Que eu não sinceramente não vejo nenhuma razão para isso, né? E uma economia chamada, né, economia de mercado, né? E evidente com todos os problemas que uma economia de mercado tem, mas sem dúvida nenhuma, e eu me lembro aqui em 2009, eu li uma entrevista do Václav Havel, ele fazendo um balanço da Revolução do Veludo,
ele disse o seguinte: olha, a Revolução de Veludo cumpriu seu objetivo fundamental. Qual foi? De restabelecer o regime democrático. Isso é muito importante. Essa é uma grande conquista, né? E isso já por si só já cumpriu, quer dizer, já valeu a Revolução de Veludo, né? E claro que em um regime democrático não existe democracia perfeita, né? Não existe sociedade perfeita, tem problemas, né? Mas no regime democrático as pessoas têm a possibilidade de debater e discutir os caminhos, né? Para melhorar a sua vida, melhorar a situação do país, né? Então, acho que a frase do Václav Havel, a avaliação do Havel, foi extremamente feliz, né? Extremamente feliz, que a Revolução cumpriu seu objetivo. Qual foi? Redemocratizar o país, né? Então, que era a grande reivindicação, né, da sociedade, dos cidadãos. É isso aí. Eu paro por aqui, né, e estou aberto aí a perguntas, né, ao debate, qualquer dúvida, né, que eu puder esclarecer. Né? É isso aí. Eu ia fazer uma pergunta para o Silvite, que ele colocou um comentário que ele participou, acho que dessa manifestação aí. Não sei se ele gostaria, talvez, de colocar alguma coisa, comentar. Que legal. Acho que é interessante, que é uma pessoa que, não sei se a Vera, eventualmente, também esteve nessa época, nesses locais. Acho que é interessante ouvir, por exemplo, do Vite, que viveu isso, né? Então, na época, em 89, tinha 14 anos. Bom, entreguei minha idade agora. Agora é o seguinte, com 14 anos, já tenho uma noção do que está acontecendo, né? Então, estava terminando o ensino, estava entrando no ensino médio. Então, foi tanto que, bom, não pela idade, não tinha como me envolver muito nos movimentos estudantis e tudo mais, né? Estava começando no ensino médio, exatamente. Estava no começo do ensino. Então, na escola tinha turma que foi na manifestação, apanhou, apareceu na segunda-feira com cara quebrada na escola, que era a galera do último ano, e a gente que era novato, a gente era criança, estudava no colégio na época, até hoje, primeiro ano era com 14, 15 anos, e o terminava com 18, 19 anos. Então, a última turma do último ano, alguns estavam lá, e na segunda-feira me lembro que a gente chegou na escola e no dia foi sexta-feira, dia de 20 de novembro, chegamos lá e aí os colégios já começou um zum forte, já foi, a galera já se reuniu, já explicou, teve um encontro numa aula gigante, numa sala grande que o diretor da escola deixou eles explicarem como que foi, o que aconteceu, o que rolou. E foi o momento que, assim, já estava na cara que ia cair regime, e nesse momento acho que já todo mundo começou a entender, cara, alguma coisa vai acontecer, não é para, vai cair. Então a minha participação foi mais observando, né? Mas, por exemplo, nessa demonstração na Letna, eu fui com os colegas da classe, a gente foi. Mas foi assim, os meus pais naquela semana, o meu pai fala, pelo amor de Deus, Vitinho, tomar cuidado em seu olho, né, nessa bagunça, porque os meus pais estavam preocupados para não me haver algum problema. Mas sei que eu estudei numa escola foi um colégio que a galera estava bastante participativa na época. Eu estudei em Praga mesmo. Então, a gente acompanhou de primeira fileira, assim, os acontecimentos. A turma foi bem, me lembro que era bem ativa. Alguns deles fizeram parte depois do movimento estudantil, se envolveram bem. Apesar que no colégio ainda não era. O maior envolvimento foi do pessoal das universidades, claro. Então, não foi tanto. Mas acompanhei. No dia assim, na própria sexta-feira, eu me lembro que teve alguns amigos meus que foram lá no Alberto, na parte oficial, na parte permitida. Aí depois, eu acho, se não me engano, assim, não foram, não tinha nenhum amigo próximo mesmo, estava na Narodnicida quando apanhou desse negócio lá da polícia. Mas, assim, essa demonstração na Letna foi muito louco, porque eu acho que a Praga inteira estava lá. Eu acho que tinha centenas de mil de pessoas. Então, Praga tinha, na época, 1 milhão de habitantes. Então, imagina, 1/3 de Praga foi em Letna, 1/3 de Praga e outras cidades. Então,
lembro que a gente chegou lá de metrô e metrô lá na estação, todas as escadas rolantes estavam simplesmente subindo. Então, não tinha como alguém descer por metrô. Todo mundo estava subindo que estava indo para a manifestação. Então, foi uma época bem, bem legal. Até hoje fico com arrepio do que como a gente sentiu essa mudança. Foi muito, muito bacana. Eu acho que dessa turma que está aqui presente, não sei se Vera é mais nova do que eu, não sei se ela vivenciou de uma maneira mais na pele mesmo, que eu acho que pela idade, eu acho que sou Ela respondeu que ela tinha bem menos idade que você, não vou dizer quanto, mas ela mais nova, então ela não eu sei, participa. eu não vou Ela entregar não a idade. Ivana, acho que Ivana não tinha nem nascido, Ivana, se acho não me que não engano, tinha nem nessa nascido. época. Nem nasci. Eu só Então, lembrei que o meu pai me falou que a nossa mãe estava cuidando do meu irmão e o nosso pai estava lá, ele sim, mas não me falou nada mais e eu nem nasci, tá? Nem estava no mundo ainda. Interessante. Então, e foi uma coisa muito... o que eu lembro até hoje foi, assim, 300 mil pessoas cantando o hino nacional, que na época tinha a parte eslovaca, que a parte eslovaca é mais emocionante ainda. Isso dava arrepio muito grande. Que, assim, uma coisa é escutar hino brasileiro no Maracanã lotado de 100 mil pessoas, chega próximo disso, mas lá naquela época... Só que, assim... o estádio não é que era do regime. Enquanto isso, lá a gente cantava hino e sabendo que finalmente 40 anos se foram. Então, finalmente vamos ter vida livre. Então, isso foi bem legal. Aquelas canções lá que alguém perguntou sobre o Rutka, chama Namiest, em tcheco, uma canção bem conhecida, na verdade, uma canção folclórica. E isso vai ser uma ideia também para colocar nas nossas apresentações, né, Ivana? E teve outra coisa, por exemplo, naquela época, o Karel Kryl, que era um símbolo de Primavera de Praga, que fugiu para o exílio em 69, se não me engano, era um desse estilo de música folk também, e ele era um dos símbolos também da Primavera de Praga, e as canções dele eram proibidas. Do Rutka também, na verdade. O Rutka emigrou em 78, se não me engano. Então, essa turma, muitos artistas tinham que fugir ou foram fugidos, né? Foram obrigados para assumir no exílio. Então, me lembro que, por exemplo, nessas manifestações apareceu o Kryl. Quando o Kryl apareceu lá, foi cantar as músicas que até aí eram proibidas, foi também outro momento de extremo arrepio. E eu lembro... O Kryl cantou Bratříček, Kryl cantou Angel, Kryl cantou várias músicas. Marta Kubišová. Marta Kubišová cantou Modlitba pro Martu também, mesma coisa. Junto com Karel Gott, que era um expoente do regime, mas aderiu ao movimento, né, no final das contas. Vários artistas voltaram, que eram proibidos, voltaram à ativa e a gente acompanhou as primeiras apresentações oficiais deles nas manifestações em novembro de 89. Então, foi até hoje fico com arrepio quando lembro disso aqui. Eu lembro que eu vi muito pelas rádios, né? A Marta Kubišová, né? E Modlitba pro Martu, né? Que é muito bonita, muito pungente, né? E realmente emocionante, né? Foi um movimento emocionante, né? Eu que não sou tcheco, né? Eu me emocionava. Imagina o tcheco, né? Os eslovacos, né? Então foi tudo muito bonito, foi lindo, belíssimo, né? Emocionante, realmente. É interessante, Mas, Cláudio. assim, o mais doido foi que, assim, nos primeiros dias, assim, não tinha certeza se realmente vai virar ou não. Me lembro que a semana que começamos com greve, até no colégio a gente estava com greve da escola, né? A gente ia na escola, a gente discutimos com os professores. Nosso colégio adotou, assim, foi muito interessante. A gente estava se sentindo envolvidos assim com as mudanças. Apesar do que meu colégio, na teoria, ninguém esperava que ia fazer parte. Quem estudou em Praga, estudei no colégio que chamava Gymnasium Wilhelma Pika,
que o Wilhelm Pieck era um comunista alemão e o colégio levava o nome dele, então eu estava no colégio que ninguém esperaria que ia acontecer, que a gente poderia participar tão fácil dessa mudança. Mas primeira semana foi de muita interrogação. A gente não sabia se vai ter, o que vai dar isso aqui, porque do mesmo jeito, inclusive teve a mobilização das forças armadas ligadas ao Partido Comunista que estavam prontas para para entrar em briga com a população. Só que eles eram uma minoria, então não essa minoria, obviamente era minoria, mas assim, ou ia ser um massacre, que assim, centenas de mil pessoas iam tentar lutar contra o regime, ou acho que naquela época o pessoal já percebeu mesmo, ou vai ser outra praça de paz celestial, que ninguém acho que queria nem fazer isso, ou então deixaram para começar a acontecer. E, felizmente, as mudanças acontecem de uma maneira em paz, né? Porque a gente sabe que nem todo o país leste europeu aconteceu em paz, como na Tchecoslováquia, né? Não, a gente sabe, Iugoslávia, a Romênia, teve alguns países onde um massacre não foi tão amigável. Assim. Mas, enfim, desculpa, estou me prorrogando, hein? Não, mas é importantíssimo o seu depoimento. Inclusive, na época, se discutia muito, havia um certo temor, né, com a União Soviética, né? Com a União Soviética, afinal, o país tinha sido reprimido, invadido, né, também em 68. Né? Mas depois eu descobri que Gorbachev e Dubček eram amigos pessoais, eles tinham relações de amizade pessoal, né? Porque na década de 50, Dubček estudou na União Soviética, né? Na escola do PC da União Soviética, e eles eram colega de turma de Gorbachev, eles fizeram muita amizade. E certamente, acho eu suponho, que o Dubček devia estar bem informado, né? E o Gorbachev, ele queria mesmo democratizar, né? E o seguinte, ele não ia intervir, né? E salvo engano, na época, eu ouvi o embaixador tcheco, russo, dizendo alguma coisa nesse sentido, né? Que, enfim, porque o PC tcheco, ele estava em confronto com Gorbachev, né? Para você ter uma ideia, Cuba proibiu o livro de Gorbachev. Depois eu fiz amizade com um cubano aqui no Brasil, bem depois de volta, né, que ele pediu emprestado um livro para ele ler a Perestroika de Gorbachev, porque em Cuba foi proibido. Né? Então, de fato, havia esse temor, né? Mas, enfim, a coisa já havia caído, né? Na Hungria já abriram as fronteiras, na Polônia, né? O Lech Walesa, ele já estava eleito presidente, então enfim, não tinha mais como segurar aquilo, né? E isso é uma coisa curiosa, viu? E quando eu estava a caminho de Praga, eu fiz uma escala em Lisboa, Portugal, né? E eu cheguei lá na segunda-feira e o voo da Česa, a companhia tcheca, era um jatinho pequeno, foi Brasil, Lisboa, República Tchecoslováquia. Só saía na quarta. Eu fiquei lá. Então, é o seguinte, nessa época, eu era ligado ao antigo PCB, né? Ao antigo Partido Comunista Brasileiro. Mas era da ala pró-Gorbachev, né? E quando eu cheguei em Lisboa, tinha um sujeito lá chamado Juca de Oliveira, e ele era dono do restaurante de comida brasileira mais famoso de Lisboa, chamado Brazuca. E ele tinha se exilado em 64, né? E de tanto organizar feijoada para arrecadar fundos para os exilados brasileiros, ele montou o restaurante. E aí eu cheguei lá, por acaso, né? Por acaso não, eu tinha o contato dele, cheguei lá para conversar com ele, e ele disse, você está indo para onde? Eu digo, para a Tchecoslováquia, eu vou lá estudar. Ele disse, puxa, eu não sei como tudo ali não caiu, viu? Aquilo está demorando a cair. Né? Ou seja, era insustentável. Né? Era insustentável. Então, caiu. Né? Então, aquele comentário dele me deixou com a pulga na orelha. Mas o que está acontecendo? Né? E quando eu cheguei lá, a primeira semana eu fui caminhar, né, para conhecer o centro de Praga,
E a embaixada, quando eu passei para ir para o Castelo de Praga, né, atravessei a ponte, mas no caminho tinha embaixada, tinha uma rua que eu não conseguia atravessar. Era a embaixada da Alemanha Ocidental, porque havia uma multidão de jovens orientais da Alemanha Oriental pedindo asilo na embaixada da Alemanha. Inclusive, o jardim da embaixada estava ocupado por jovens acampando, né, fazendo camping, pedindo asilo. Então, era uma coisa que estava, quer dizer, não tinha como sustentar tudo aquilo, né? Isso foi na verdade um dos sinais que o negócio vai cair, porque, como você falou, foi uma avalanche, né? Começou na Polônia com a liberação da Solidarita, depois foi na Hungria, que Hungria no verão de 89, se não me engano, abriu fronteira para os parentes que tinham parentes na Áustria podiam visitar os austríacos e vice-versa. Então, aos poucos foi caindo. Só a República Tcheca, a Tchecoslováquia foi resistindo firme e forte, né? Até um belo dia, esse momento surgiu meio que de repente, mas isso foi no verão também, o verão de 89. Teve uma invasão dos leste alemãos em Praga para fazer isso aqui. Isso foi também uma coisa que estava dando sinal que o negócio vai cair mesmo. E essa história, esse episódio é muito famoso, porque os alemães vieram com os Trabant, que era aquele carrinho feito de fibra de vidro, com motor de 2 tempos, fumava que nem louco. Os Wartburg, que era um carro de rico, né? Que era um carro grande também, motor de 2 tempos, mesmo assim. E eles largaram os carros lá. Então, Praga ficou infestada dos carros que eles largaram, porque não sabiam quem ia voltar. Então, encheram Praga desses carros, pularam o muro da embaixada alemã e ficaram lá esperando. E aí, foi uma negociação, porque eles tinham que... Me lembro que não foi tão fácil, mas o governo tchecoslovaco, na sua resistência pro comunismo, teve que ceder em prol humanitário, porque era uma catástrofe, porque realmente tinha milhares de pessoas acampando no jardim da embaixada, era insustentável mesmo. Isso foi Só um minutinho que a Renata levantou a mão, depois eu passo a palavra para a Marçal, também levantou a mão. Pode falar, Renata. Eu queria fazer uma pergunta, Cláudio. Em 68, na Primavera de Praga, um fotógrafo tcheco chamado Josef Kudelka fez todas as fotos das invasões. Então, todas as fotos dos canhões, da bandeira, das praças, esse Kudelka que fez. Na época, ele teve que pegar os rolos de filme e meio contrabandear para a Alemanha, porque se pegassem as fotos, iam destruir, não poderiam imprimir, etc. Então, nós temos essas fotos graças a ele, graças a essa escapada dos rolos de filme para a Alemanha. Então, a minha pergunta nessa época, você já fazia as charges e eram permitidas, ninguém pegava no seu pé? Como que funcionou? Não, na verdade é o seguinte, eu não publiquei muito, eu cheguei a publicar depois, né? Depois, em 90, na República Tcheca, publiquei algum material. Eu acho que o Rodrigo poderia mostrar, né? Acho que é o último lote de fotos. Acho que né? Porque é o seguinte, eu recebi uma bolsa que equivale de 1.200 coroas, que equivalia mais ou menos a $400, né? Que $1 na época valia 20 coroas. Então era uma bolsa suficiente, né? Porque tudo era subsidiado. Eu pagava o transporte, eu pagava uma carteirinha, um celular que equivalia mais ou menos a 20 coroas. Essa é a escola onde eu estudei, né? Dizem que a escola onde era para salvar, né? Frase é a de Schupp, a Prum, né? A escola de artes. E foi aqui que eu estudei, que fica, né? Aqui está a revista Roi, com a caricatura minha do Václav Havel, né? Então é o seguinte, a bolsa, houve uma mudança de preços e a bolsa passou de 4, ela permaneceu sempre em 1.200 coroas, mas houve uma reforma de preços e o poder aquisitivo dela baixou para 120 coroas, ou $120, de $400 para $120. E aí eu fui obrigado, quer dizer, a buscar trabalho para me sustentar lá, né? O que foi muito bom, porque eu publiquei. Então, eu tinha uns colegas, né? Eu disse, olha, eu estou com alguma dificuldade. Eu disse, olha, eu tenho um contato lá com a revista Roi, né? Que era uma revista que saía dentro do jornal os sábados, tá aqui, a Roi na Soboto, né?
E aí, quem sabe, você pode fazer caricaturas. E eu fiz umas caricaturas, né? E eles gostaram, e depois me encomendaram uma ilustração. Pode passar, o Rodrigo, pode passar para a próxima? Esse é o Václav Havel com uma caneca e o Knedlik, né? Aqui é a única foto que eu tenho da época. Esse aqui com a mochila sou eu. Essa aqui é Susana Reisner, né? Ela trabalhava no consulado brasileiro em Munique. E esse aqui de óculos escuros, é o Dodó de Angola, né? Eu estou aqui na Ponte Carlos. Estava no verão, estava um bom sol, né? Como vocês veem. Eu podia passar a próxima. Então, eles me encomendaram, eles tinham lá uma reportagem de o que era servido no Castelo de Praga, né? Na sede do governo, quando chegavam autoridades. Então, eu desenhei aqui Václav Havel, a princesa Diana, né? O príncipe Charles, que agora é o rei Charles III, né? E o presidente da França, François Mitterrand. Então, eu imaginei, bom, o que deve comer? Devia comer cerveja, tomar cerveja e comer goulash Knedlik, é óbvio, né? Então, desenhei aí, né? Todo mundo tomando cerveja e comendo goulash Knedlik, aí, Dobrot, né? E aí vai. E aí eu apresentei, eles gostaram, né? E eu até viajei para a Alemanha para visitar um amigo meu. Quando eu voltei, eu tive uma surpresa, porque eles botaram uma parte na capa da Roi, né? Eu cheguei lá, quando eu cheguei na estação de trem, eu olhei a banca de jornal, estava lá na capa, aquela capa lá que vocês viram, né? Podia passar, por favor? Próxima. Essa foi a primeira contribuição, a colaboração com essa revista que eu fiz, né? Eu fiz a caricatura aqui do Havel, mas aqui do ladinho tem o Dubček, né? Aí aqui tem o Marian Čalfa, que era então o primeiro-ministro da República Tcheca. Esse aqui, lá do outro lado, do lado oposto, né, tem o Václav Klaus, que era o ministro das Finanças, que depois tornou-se presidente, né, primeiro-ministro, presidente. E Jiří Dienstbier, que era o chefe do governo da República Tcheca, né, que era uma república federal. Aqui, já não me lembro o nome dela. Era do parlamento. Né? Esse aqui também era do... Aí aqui em cima, vocês veem aqui de verde, tem Jiří Dienstbier, né, que eu acho que foi... ocupou uma função importante no Ministério, e lá do outro lado, de azul ali, de sobrancelha negra, né, Carlsberg, se não me engano, eu acho que era ministro das Relações Exteriores. Né? E eu levei as caricaturas para lá, e eles gostaram muito, e publicaram na página central. Karel Schwarzenberg, první ministr zahraničí po revoluci. Isso. Nebo ministro zahraničí. Estou falando português. Karel Schwarzenberg era uma pessoa muito importante porque era um imigrante. Eles eram uma família de sangue azul, né? Eles nobres, né? E aí eles perderam tudo na época do comunismo, ficou tudo com o governo. E aí o governo destruiu grande parte do patrimônio, né? Então quando ele voltou, ele reconstruiu, recuperou e abriu grande parte para visitação pública. Ele teve vários castelos que foram devolvidos para ele. Então, ele é da Boêmia do Sul. É a terra da Ivana. Ivana talvez deve saber melhor ainda. E ele ele ainda continua ativo dessa turma toda, ele continua ativo na política, se não me engano. Porque todos os outros... Se não me engano, ele é do Partido Verde agora. Trana Zelenir. Não me engano. Podia fazer um teste com os tchecos da minha geração, se eles lembram dessas pessoas, porque confesso que desses que você falou, metade não vou acertar. Essa que está aqui, eu me lembrei do nome dela, é Dagmar Burechová. Isso, ministra de Justiça. Primeira ministra de Justiça depois da queda do regime. Esse outro aqui de cima, de terno marrom, que está acima dela, eu não me lembro o nome dele. Mas eu acho que ele era da República Tcheca. Né? E aí, eu não sei se tem mais outra desenho, não sei se tem. Bom, aí eu fiz muita coisa por lá, assim, quadrinhos, né? Não muita coisa, mas alguma coisa. Né? E depois eu colaborei com uma revista para a comunidade brasileira na Alemanha, que eles me pagavam em marco alemão. Né? E aí, então, era uma moeda muito forte. Isso me ajudou bastante a permanecer, né? E enfim, a custear meus estudos lá na República Tcheca. Né?
Cláudio, só Então, um minutinho que a Marcela levantou a mão. Você quer fazer uma pergunta, Marcela? Opa, era exatamente a pergunta que a Renata fez. Ele, como Cláudio, Perfeito. você, como jovem jornalista, eu queria saber o que você publicou lá. E você mandou alguma coisa para o Brasil, algum artigo, alguma caricatura? Eu mandei algumas coisas, mas não muito. Sabe por quê? Porque a escola era muito puxada, né? E o seguinte, eu lembro que, por exemplo, nós do primeiro ano, todos os estudantes do primeiro ano eram obrigados a ter uma aula por semana de desenho de modelo, né? De modelo vivo, né? Mas o ateliê de manhã ficava aberto. Se você quisesse ir lá todo dia, você podia ir. Então, às vezes, quando eu tinha folga, eu ia lá fazer a aula de modelo, porque só que o seguinte, às vezes dava 8h30 da manhã, dava um intervalo, ou sei lá, 9, os colegas chamavam para tomar uma cerveja, que tinha uma Rospoda, uma cervejaria perto, né? E às vezes eu ia, então, e eles ficavam tomando cerveja e tal. Até uma vez, olha, o seguinte, eu não vou poder ir hoje, porque veja, vocês, o curso normal de vocês aqui é de 6 anos, o curso normal de artes gráficas é de 6 anos. Eu estava fazendo só uma especialização, o que eles chamavam de Mimorschadene Studium, estudo extraordinário, né? Então é o seguinte, olha, eu não tenho isso aqui lá no Brasil, na minha cidade eu não tenho nada com isso aqui, eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte, né? Eu estou sendo pago para estudar, e pago pelo governo tcheco, não pelo governo brasileiro. Então é o seguinte, eu tenho que aproveitar ao máximo isso aqui, porque quando eu voltar para a minha cidade, eu não vou ter isso, e em algum outro lugar talvez eu tenha que pagar, né? Então é o seguinte, eu ia, sempre que eu podia, eu ia lá na aula de modelo, né? E o seguinte, então eu não tinha muito tempo e era puxado, né? Tanto o primeiro ano foi puxadíssimo, porque eu não sabia que eu tinha que fazer o exame de talento. Eu achava que eu ganhei a bolsa e estava já com o pé dentro da universidade. Não, eu tinha que fazer uma espécie de vestibular. Eu estava, como era estrangeiro, eu estava isento das provas teóricas, né? Mas tinha que fazer o exame de talento, eu tinha que mostrar que sabia desenhar. Tal. Foram 3 dias que eu fui examinado e passei no exame de talento, né? E além disso, eu tinha que apresentar 10 cartazes, né? Que eu não trouxe nada do Brasil, material nenhum, então eu tive que ir atrás, fazer, né? E além de aprender o tcheco era de manhã e tarde, né? De manhã e tarde, e à noite as tarefas para apresentar no outro dia para a professora, né? E eu sou meio CDF, eu não sei enganar, não. É para pegar o touro pelo chifre mesmo. Então, eu estudo, gosto de estudar, estudei, né? E não tinha muito tempo para outras coisas, né? E a escola também era um ateliê, né? O ateliê era o seguinte, você recebia um projeto e eu recebi um projeto e tinha que, na segunda-feira tinha a corretura, o professor corrigia, né? Na segunda-feira e na quinta. Ora, ele corrigia o projeto na quinta e você tinha que apresentar, tinha outra corretura eu não sei se era na sexta, e tinha outra corretura na segunda. Significa dizer que você tinha que aproveitar o final de semana para avançar nas tarefas, né? Então, eu não tinha muito tempo para... E depois, assim, eu sou cartunista, chargista, né? Então, a charge, você tem que estar por dentro da notícia que está ocorrendo no país, né? Então, lá não tinha. Eu ia à Embaixada Brasileira toda sexta-feira ver os jornais, mas os jornais chegavam lá com 1 semana ou 2 semanas de atraso, né? Então, eu lembro que em 89 foi a primeira eleição para presidente da República e eu não votei porque precisava ter 30 brasileiros e só havia 27 brasileiros, contando com o pessoal da embaixada. Então, nós não votamos, mas eu ficava ali, né, procurando saber, depois me ligaram, olha, tal, enfim. E eu, então, toda sexta-feira eu ia no consulado, né, na Embaixada Brasileira em Praga, melhor dizendo, para ler jornais, para me informar, né? Mas não dava para você fazer, né, o desenho, né? E então eu fiz alguma coisa, mas de quadrinhos na Tchecoslováquia, mais no sentido de arrecadar algum dinheiro para bancar os estudos, né? Não dava tempo para fazer outras coisas, né? E a escola era muito puxada. Mas é excelente, maravilhoso. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu nunca desenhei tanto com orientação. Por exemplo, o professor do ateliê, era um pintor, né, da Academia de Artes Plásticas, chamado Boris Yurko, né? Então, uma vez eu estava lá desenhando, você tem que fazer o desenho do tamanho do modelo vivo, o cavalete era enorme, né? Uma vez ele chegou para mim e disse,
Demiruco. Até cair a ficha traduzir, Demiruco, quer dizer, aperta aqui, né? Quer dizer, ele só, perfectly. O seu desenho está perfeito. Né? Então, e eu desenhei muito bem. E teve uma coisa, então eu era um dos primeiros a chegar no ateliê. Eu vou até contar uma história aqui, né? Era um dos primeiros a chegar no ateliê, né? E eu cheguei lá um dia bem cedo e veio a modelo, né? Uma jovem tcheca, muito bonita, completamente sem roupa, né? Para você desenhar, o desenho do modelo, e chegou para mim e disse: qual a posição que o senhor deseja? Eu disse: olha, espera um pouquinho, deixa os colegas chegarem para a gente definir, né, como é que vamos desenhar. Mas foi uma experiência maravilhosa, nunca desenhei tanto na vida e com orientação de professores, né? Né? Com algumas dificuldades, porque, por exemplo, as aulas de desenho de perspectiva, né, eram com vocabulário muito técnico, né? Eram muito difíceis, né? Então, né, enfim, eu lembro que uma vez o professor ele ia desenhando, né? Uma vez nós chegamos em sala de aula, então ele disse: olha, para ganhar tempo está aqui tudo desenhado, um exercício, né? E aí ele explicou, então eu não entendi nada. Eu disse: meu Deus do céu, né? Eu não entendi nada. Aí foi o que eu fiz, eu corri, saí da sala e fui para a biblioteca da universidade. E eu cheguei lá na biblioteca, pedi para a bibliotecária livros sobre perspectivas. Aí ela me deu, eu levei 3 livros. Cheguei em casa, eu falei, aí vi o exercício igual, né? Eu passei a madrugada tentando lendo traduzindo o dicionário que era esse aqui, porque não tinha dicionário, eu não encontrei o dicionário de português tcheco, era tcheco, espanholski, slovnik. Né? Então, e com o dicionário, e li, e eu entendi o exercício e consegui fazer. Né? Aí, quando do outro dia de manhã eu chego, aí tem uma colega tcheca que diz: Cláudio, você conseguiu entender aquele exercício? Eu não consegui entender. Aí disse: olha, eu consegui depois, né? Você poderia me explicar, né? Ele vai explicar. Mas, enfim, foi muito puxado, mas foi uma experiência riquíssima, né? Riquíssima. Enfim, um dos dias mais felizes da minha vida, até hoje, né? Foi quando eu terminei o curso, peguei o diploma, né? E estava voltando para o Brasil, né? Então, eu subi no avião, na escada, mas antes de entrar no avião, eu olhei assim, né? Voltei, olhei para o aeroporto, para Praga, né? E assim, dá uma olhada aqui, né? Então eu pensei, né? Eu vim e venci, né? Eu consegui. Eu comecei tirando notas muito baixas, né? Mas eu insisti e melhorei muito minhas notas. Então, enfim, foi uma experiência maravilhosa, né? Na sala de aula, na rua, com o povo tcheco, né? A universidade lá. Essa escola, depois eu vi, ela não é ligada à Universidade de Carolina, né? Mas a Universidade de Carolina é de 1348. Eu visitei a biblioteca Clementino, né? Quando eu estudava no Centro de Línguas, que a professora nos levou lá, e visitei o núcleo da biblioteca, que é dessa época da universidade, só que ela tinha sofrido uma reforma barroca, né? E é proibida a visitação pública. Nesse núcleo da biblioteca não tem impressos, é só códices, manuscritos. Né? E nós visitamos, é belíssima. Né? E vi um globo assim de cerâmica no centro. Né? E olhei assim, tinha a capitania do Rio Grande, que é o Rio Grande do Norte. Era um globo do século, acho que 17. Né? Então, quer dizer, eu lembro que depois chegou um piauiense lá, né, maluco, uma figura maravilhosa. Nós nos sentamos na praça da Cidade Velha, né, na Starométrica, e ele disse: Cláudio, essa praça aqui tem mais obra de arte de toda a minha cidade. Né? E nós olhamos de fato, né, a Praça da Cidade Velha, você tem ali, inclusive, você tem uma arquitetura romana, né, a igreja de Nossa Senhora, em frente você tem a prefeitura, que é uma arquitetura gótica, e você tem prédios renascentistas, você tem, né, prédios barrocos, prédio neoclássico, né? A igreja barroca aqui de São Pedro, se não me engano, né? E como se isso não bastasse, além de prédios Art Nouveau, né? Você pegava a Paris Kaulitz, a rua de Paris, você ia dar num hotel de construção cubista. Cubista. As janelas eram assim, decompostas. Então, era uma coisa
Então, assim, é uma maravilha. Eu ficava imaginando, a gente sentava ali na Praça da Sé, ficava maravilhado, né? Com a cidade, com o que a gente via, né? Então, Cláudio, quanto tempo você ficou lá? 3 anos. 3 anos. Puxa, bastante. 3 E a anos. tua formação é jornalismo mesmo? A sua primeira formação foi jornalismo? Sim, jornalista. E eu já estava sonhando em tcheco, eu sonhava em tcheco, né? E quando eu sonho em tcheco, às vezes, quando eu sonho em tcheco, eu falo muito bem tcheco. Acerto todas as declinações. Então, enfim, foi uma coisa maravilhosa, né? Né, além de outras coisas, né? Os tchecos eram muito amistosos e eles se surpreendiam muito em ver um estrangeiro falando tcheco, né? Porque quem que vai, né? E eu lembro que quando nós entramos no Centro de Língua, tinha gente do mundo inteiro, né? E tinha umas colegas da Finlândia que a gente fez o seguinte, fez um pacto. Nós não vamos falar inglês um com o outro aqui, nós só vamos falar em tcheco, porque a gente precisa aprender tcheco. Então, essas finlandesas, uma fez direção de teatro de boneco, né? que estava no melhor lugar do mundo de teatro de boneco, que é a República Tcheca, né? A outra ia fazer confecção de teatro de boneco, mas ela não passou no exame de talento, terminou fazendo jornalismo. E toda vez, quer dizer, o primeiro ano foi no Centro de Língua, e toda vez que nós nos encontrávamos depois, cada um na sua universidade, a gente conversava em tcheco, né? E uma vez nós estávamos no centro de Praga, eu estava com um colega tcheco da universidade, da escola, e nos encontramos com a finlandesa e conversamos em tcheco, eu e a finlandesa. E ela disse, interessante, 2 estrangeiros falando entre si em tcheco. Né? Enfim, os tchecos foram muito amistosos, né? Muito tolerantes, muito pacientes, né? E eles... Não é fácil de fazer declinações. Quando eu errava, né, eles corrigiam com muito jeito, e eu ficava muito agradecido, porque realmente é importante você, né? Eu prezava em tentar falar com correção, né? Então foi uma experiência maravilhosa, né? Bacana. Cláudio, me permite abrir se alguém tem alguma pergunta? A gente teve a honra de receber aqui o Cláudio, né, esse premiado cartunista, testemunho ocular da Revolução de Veludo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Eu tenho uma pergunta, Cláudio, e posso estender para as outras pessoas também, que os pais participaram, né, desse momento histórico. A minha dúvida aqui, com a distância, né, que eu estou, né, de outro país e temporal também, como é que foi o dia seguinte de tudo isso, né? Então, a gente sabe que os comunistas, os soviéticos, eles foram embora, né, do país. Obviamente que não foram 100% embora, fica uma estrutura ainda ali que se adapta, né? Como é que foi a conciliação, né, reconciliação depois disso? Se é que houve, né? Eu queria ouvir de você que estava lá, e de outras pessoas também, o Vite, né, que era jovem na época, outras pessoas, né, que os pais comentavam. Teve algum tipo de ressentimento depois disso? Ou a coisa realmente se pacificou de um ponto, cara, vamos olhar para o futuro? Como é que foi na prática isso, né? Veja, houve eleição em 90, né? Como eu falei, o Fórum Cívico teve quase 60% e o Partido Comunista teve 13%. Né? Houve alguns grupos que tentaram proibir o Partido Comunista, né? Mas o Václav Havel ele disse: olha, nós lutamos pela democracia, nós lutamos contra a discriminação. Então, não somos nós agora que vamos fazer, né, a discriminar, né? Até porque, né, o país também queria entrar na União Europeia. E na União Europeia, uma cláusula importante é o pluralismo político partidário. Né? Então, você pode não concordar com os comunistas, mas ele tem direito à existência, né? Se submetem à Constituição do país. Né? Então, houve depois a chamada Lei da Limpeza, da Lustração, né? Que proibia quem participou do regime, salvo engano, né, de ocupar funções públicas. Então, o Dubček, essa lei foi aprovada. Eu não sei depois, o Dubček, ele então, que tinha sido do Partido Comunista, ele estava agora proibido, né? Ele podia estar proibido de assumir funções. Só que o parlamento aprovou. Acho que, salvo engano, o Havel ele criticou essa lei.
E o Dubček, ele tinha que assinar a lei, porque ele era o presidente do parlamento. Então, o que aconteceu? Quando foi no prazo final de assinar a lei, ele foi para o hospital fazer exame, não assinou a lei. Aí o vice assinou, né? Mas depois, eu não sei, eu não lembro bem se essa lei foi revertida, porque, enfim, era uma lei discriminatória, porque já teve comunistas, como o Dubček, né, que se colocaram contra muita coisa do regime e foram perseguidos pelo regime. Então, o cara agora é ser perseguido mais uma vez, né? Então, nas eleições seguintes, o PC não chegou a ter um desempenho expressivo e acho que até hoje não tem, né? Na verdade, a República Tcheca ela entrou para o padrão político, digamos assim, da Europa Ocidental, né? Você tem, eu não sei hoje, porque houve muita mudança, né? Mas você tinha um grande partido ali da centro-direita, um partido liberal, como você tem na Alemanha, da Angela Merkel. Você tem um grande partido de centro-esquerda, dos sociais-democratas, que depois do Dubček ele se filia ao Partido Social-Democrata, né, tcheco. E eu acho que na eleição de 92 os sociais já começam a avançar, né? O partido, o Fórum Cívico, ele se torna um partido democrático, depois se divide, né? O Klaus ele consegue se eleger, por exemplo. Enfim, a questão principal, eu acho, que estava na discussão era mais do ponto de vista da economia, né? Porque se falou na privatização, houve a privatização popular, a privatização de cupons, né? E eu lembro aqui do Walter Komarek que havia um grande problema em privatizar. Qual era? Você vai vender para quem? Porque desde 48 não tinha mais empresário na República Tcheca, não tinha mais gente com capital para adquirir, né, as empresas estatais, né? Quer dizer, algum ou outro que haviam fugido, como o Tomás Batia, né? Enfim. Então, você ia entregar, você ia privatizar e ia entregar, né, todo o patrimônio nacional para empresas estrangeiras, porque você não tinha, né? Houve a lei da restituição de bens, né, que alguns empresários conseguiram reaver suas empresas, como o Tomás Batia, por exemplo, né? E, quer dizer, o Komarek ele defendia uma transição para permitir que uma transição cautelosa de privatização para permitir que exatamente o setor formasse um empresariado capaz de comprar, né? Mas o Klaus, que terminou vencendo, né, o Václav Klaus, que era um ultraliberal, né, ele prevaleceu uma privatização, né, e houve junções. Né? Eu não sei avaliar, né, se poderia ser de outra maneira. Né? Então, por exemplo, a Škoda, né, a maior empresa de automóveis, ela fez uma espécie de joint venture, né, com a Volkswagen. Né? E eu não sei o quanto a Volkswagen comprou. Né? A Česa, salvo engano, ela fez ou ela foi comprada ou fez uma joint venture com a Air France. Né? A companhia telefônica, a Telefônica da Espanha, salvo engano, comprou. Né? Então, o capital alemão, que é muito forte, comprou muita coisa. Né? O alemão. Então, me parece, por exemplo, que o pequeno negócio, pelo que eu vi, o setor de serviços, e houve uma grande explosão do turismo na República Tcheca, né? Isso aí ficou na mão dos tchecos. Você via, né, ali florescendo, né, restaurantes, e o país vive muito do turismo. Né? Eu confesso que eu não acompanhei, não posso lhe dizer com certeza hoje como é que está a economia tcheca. Eu sei que quando eu estive lá em 2013, parecia que tinha ido bem. Né? Pelos números, depois eu até coloquei, depois num livro que eu escrevi, quer dizer, no geral, a economia se desenvolveu. Né? E o padrão de vida do tcheco melhorou. Eu digo isso porque é o seguinte, eu tenho um dos amigos meus portugueses voltaram para Portugal, terminaram o curso, né? E, com o tempo, houve alguns tchecos que estavam indo para lá trabalhar em Portugal. Só que agora, quer dizer, a República Tcheca, o salário está maior do que em Portugal. E tem mais oportunidades. Então, quer dizer, mudou o quadro. Né? Então, isso é muito bom. A grande discussão, quando terminou o regime,
alguns setores mais radicais anticomunistas, né, eles ficaram tentando, mas ao que me parece, a grande discussão era o que fazer para frente, né? Somente do ponto de vista da economia. E acho eu que uma decisão acertada foi a União Europeia, né? Eu lembro na discussão, você viu que outro nível de civilização, quando se começou a discutir a separação da Eslováquia com a República Tcheca, perguntaram a Havel, lá para as tantas, ele disse, olha, se tiver que haver um divórcio, vamos fazer um divórcio amigável, porque nós vamos nos unir, nos juntar na União Europeia. E, de fato, foi o que aconteceu. Né? Nós nos separamos, mas nos uniremos em breve na União Europeia. Vamos estar todos juntos. Né? Então isso é uma prova, uma lição de civilidade, né? De você resolver as diferenças, conversando, juntando, não é? Sem ódio, enfim, os tchecos dão uma lição para nós de civilidade, né? De civilização, né? Enfim. Exatamente. A Revolução Pacífica, né? Eu não sei se o Vit queria falar, Vit? Não, só ia comentar o negócio das ilustrações, né? Na verdade, o que você falou, o Václav Havel deu uma certa segurada nessa. Ele foi uma das pessoas que a queda do regime, né, foi acompanhada pelo linchamento das pessoas e tudo mais, porque você falou, teve uma lei de ilustração, as pessoas que eram expoentes do regime antigo eram proibidos de participar de vida pública, que pelo outro lado, o regime comunista deixou muitas marcas nas vidas. Então, a gente sabe que teve processos nos anos 50 e tudo mais. Então, uma das formas como fazer o fim, fazer a linha depois do regime foi essa de lei de ilustração, pequena e grande. A ilustração tinha vários níveis, né? Então, de certa maneira, foi discriminatória, mas olhando pela história, eu acho que foi uma solução dentro do possível que permitiu fazer essa linha. Essa lei também não é que quem era expoente do regime antigo para sempre não podia fazer nada, tinha uma certa duração. Isso foi para garantir que o regime não vai conseguir retomar de algum outro jeito. Então foi uma forma talvez parcialmente discriminatória. Pelo outro lado, foi uma forma de como fazer um basta atrás do regime mesmo. Tá? Então não foi. E assim, expoentes do Partido Comunista, ok, podemos entender como discriminatório, mas com certeza o que foi válido, expoentes os integrantes da polícia secreta que fizeram maior mal, eles realmente foram tirados de decisões. Então isso foi parcialmente acho que foi uma decisão até que acertada. E bom, quanto à privatização, acho que isso seria um tema legal para do desenvolvimento da Tchecoslováquia depois de 89 para um outro Zoom, porque a gente podia conversar muito tempo sobre isso, né? Por que aconteceu, o que levou e tudo mais. Que podia ser uma coisa discutível, por exemplo, sei lá, vender as cervejarias nacionais foram vendidas quase todas, né? Poucas continuam como estatal. Mas, por exemplo, no caso de Skoda, foi uma decisão das mais acertadas, né? Nem todas foram acertadas, mas no caso de Skoda foi acertado, porque a Skoda fica atrás de grande parte de produto no bruto através de sua rede de fornecedores, por exemplo. Mas, enfim, isso seria um papo legal para outros. Né? Isso que eu ia falar, eu acho que a gente tem um compromisso aqui na UCTB de não passar de 1h30, né? O assunto está muito legal, o Cláudio é muito bacana, a gente podia ficar aqui até meia-noite, né, Cláudio? Mas a gente tem esse compromisso. Eu vou passar a palavra para o Jorge, para a Renata, para já fazer o encaminhamento do encerramento. Eu aproveito, peço licença para agradecer, Cláudio, muito obrigado, foi muito bom mesmo. Fiquei muito feliz de ver alguém que estava lá, né, testemunha ocular de tudo que aconteceu, que nos dá tantas lições, de uma revolução pacífica que buscava ali democracia, e esses resultados estão aí até hoje, né? Então, eu passo a palavra para o Jorge, para a Renata, para a gente fazer aí o encerramento. Renata, ladies first.
É mais para agradecer o Cláudio, né? Muito interessante, tem várias coisas que a gente não sabia mesmo, né? De você ter tido essa vivência tão longa e ter essa experiência, para mim foi até uma surpresa em alguns aspectos. Então, queria te agradecer. E daqui uns tempos a gente te convida de novo, tá? Para você continuar a história. Tá certo. E já anunciar que nós vamos ter um próximo encontro. Quando é, Viti? É 17 de... Não, então o próximo encontro vai ser final de novembro. Estou com o som ligado. Era para ser dia 17, mas não vou conseguir, então vai cair no dia 23 ou 26. Agora me corrijam. Mas a gente vai avisar com antecedência. Eu acho que vale a pena também ressaltar o convite para a Festa Nacional, que vai acontecer antes, né? No dia 29. Acompanhe nas redes sociais. E eu acho que Cláudio deve estar lá, então a gente pode continuar nesse papo sobre o que aconteceu depois de 89 na Tchecoslováquia. Ótimo. Então, tá bom, Cláudio, muito obrigado. Eu fiquei impressionado com a quantidade não só de documentação, de informação, realmente acho que poucos tchecos têm esse conhecimento dessa tua história. É um negócio realmente impressionante, né? Esses teus 3 anos aí. E uma curiosidade só, onde você publica teus charges aqui hoje? Que veículo é? Atualmente eu estou publicando na Folha de São Paulo, né? Folha de São Paulo. Eu cheguei em São Paulo em 93, publiquei em outros jornais da empresa e publicava um outro jornal chamado Agora São Paulo, mas em 2020 esse jornal fechou e eles me aproveitaram desde fevereiro desse ano na Folha de São Paulo. Então eu publico na Folha 3 vezes por semana uma charge, lá, um cartoon, uma coluna painel na página 1, 2, 3, 4, né? E tem um blog na Folha Online chamado Cláudio Hebdo, né? Que é uma brincadeira com o Charlie Hebdo, aquele jornal francês que sofreu um atentado terrorista, né? E o Hebdo vem do hebdomadário, né? Que existe essa palavra em português, que significa um semanário. É um jornal de revista. Né? Então, na brincadeira do Charlie Hebdo, eu criei o Cláudio Hebdo. Então, eu faço charges diárias para a Folha Online, né? Então, e você também publica no Instagram, né, Cláudio? Eu publico material no Instagram, publicava nas redes sociais, né? Porque você precisa estar nessa nova mídia, não tem como fugir, né? Para mim, que sou de uma geração anterior, não é fácil mexer com isso, mas tem que mexer, né? Faz parte. Né? Então é isso aí. Eu que agradeço, viu, do coração. Para mim, como eu já falei, é sempre um prazer falar da República Tcheca, dessa experiência maravilhosa. Né? Muito obrigado, então, obrigado a todos. Muito obrigado. E nós vamos continuar com esses eventos mensais, que acho que são interessantes, tá? E, inclusive, gostaria que vocês, se tivessem outras pessoas que tivessem interesse em participar, para que a gente consiga ampliar um pouco esse escopo, porque acho que são muito interessantes as palestras. Então, tá bom. Boa noite, obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela ajuda também aí. E boa noite para todo mundo e obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais. Muito obrigado. Noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Até mais. Obrigado. Tchau, Obrigado. obrigada. Obrigado. Obrigado. Eccoe.